Caramba, tá rolando um terremoto. Gente, nunca tinha vivenciado. Olha aqui, tremendo. Caramba, deu uma paradinha. Caramba. Nossa, que sensação. Bem, aproveitar aqui em tempo real, né? A minha sensação. Me deu a impressão que tava chegando alguém aqui dentro do apartamento. Sei lá, alguém pesado, né? Ou do apartamento de cima. Eu levei uns 5 segundos pra me ligar. Nossa, deve estar rolando um abalo sísmico aqui, né? Gente, muito curioso de saber se isso foi dentro da normalidade, porque tem várias cidades do mundo que acontece terremoto com muita frequência, né? Olha a altura que eu tô. Olha só, 18º andar, no bairro La Recoleta, aqui em Santiago, no pôr do sol. Agora, acredito que seja umas 9 horas da noite, do dia 13 de dezembro de 2024, meu primeiro terremoto. Durante a 10ª etapa do Nascentes da Crise, vamos até o sul do Chile e da Argentina, seguindo pela rota prioritária das massas de ar frio que se originam na Antártida e adentram na América do Sul pela Patagônia. Buscaremos correlacionar a influência destes ventos frios e secos com as chuvas que chegam até a região centro-sul do Brasil. Durante a chegada, eu tive a felicidade de registrar o Monte Aconcagua, o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes. É a montanha mais alta de todo o hemisfério sul, cerca de 7.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Já estou em Santiago, capital do Chile, aqui ao fundo, e o que abastece a cidade de Santiago até hoje, a maior parte dessas águas advém do degelo na Cordilheira dos Andes. Antes de começar a nossa descida, eu fiz uma rápida visita ao litoral mais próximo, que fica a cerca de 2 horas da capital Santiago. Cheguei em Viña del Mar e a minha anfitriã, a Francisca, lua cheia, frio, frio, frio. Vamos para a água? Vamos al agua. Vamos! Uhul. Entrei na água, olha. Nossa, mais fácil entrar na banheira de gelo do que nesse mar do Pacífico aqui, viu? Qual é a melhor maneira de conhecer Viña del Mar e Valparaíso, né? 2 cidades lado a lado. Vou pedalar 13 quilômetros até uma praia depois de Valparaíso e voltar outros 13 quilômetros até chegar em Viña del Mar de novo, né? Nada como a escala da bicicleta para se explorar um território durante uma viagem. Dunas de Concón, na região de Valparaíso, uma das 3 maiores regiões metropolitanas aqui do Chile. Essas dunas chegam a cerca de 180 metros de altura em relação ao nível do mar. E aqui ao fundo, o Oceano Pacífico. E elas receberam uma aberração humana, né? Essas construções desses edifícios gigantes praticamente dentro das dunas, né? O que faz um cenário, de certa forma, bonito, mas ao mesmo tempo impactante, né? Porque aqui é uma área de preservação. Depois de uma breve passagem pela região de Valparaíso, agora começa uma odisseia. Vão ser 4.000 quilômetros rumo à Patagônia chilena e argentina. Um dia longo de viagem, foram 13 horas, 3 ônibus diferentes. Já cheguei no meu limite sul aqui, nunca tinha vindo numa região tão ao sul do planeta, mas ainda vou descer mais.
Pucón, uma das cidades mais turísticas do Chile, localizada a cerca de 10 horas de viagem da capital Santiago, 800 quilômetros. Dentro do propósito do projeto Nascentes da Crise, a relevância de Pucón é que aqui é praticamente um ponto intermediário que divide o Chile ao meio, o centro-norte mais seco e o extremo sul mais úmido. Às margens do rio Liucura, as termas Los Poçones. Gente, que coisa maravilhosa. São 5 quedas de água com temperatura que chega até 42 graus. Olha só, esse exaustor aqui saindo até fumaça. Você está no ambiente natural, praticamente de maneira rústica, né? Como originalmente emergiam aqui essas águas. E ainda é um banho de saúde, uma vez que essas águas são minerais. Parque Nacional Uerquehue, aqui no Chile, em Pucón, é um dos principais atrativos da cidade. Esse parque ele é composto de lagoas. Essa, por exemplo, é a Lagoa Toro, que tem essa vista para os picos nevados. Valdívia, essa cidade talvez vocês nunca ouviram falar, mas saibam que ela entrou para a história do planeta Terra. Nessa cidade foi o epicentro do maior terremoto já registrado na história, em maio de 1960. Atingiu 9,5 na escala Richter, e se não bastasse, o terremoto em si, nesse epicentro, houve um tsunami, e o tsunami atingiu o Japão, Filipinas, causando mortes do outro lado do Oceano Pacífico. E eu tive a oportunidade de vivenciar um terremoto pela primeira vez há cerca de 10 dias na capital Santiago, mas foi numa intensidade muito menor. Valdivia está situado en este río maravilloso que se llama el río Caycaye. Es el único río de Chile que es navegable, que permite de la ciudad acá a ir al Pacífico. En mayo de 1960 ocurre uno de los terremotos más grandes de la historia del mundo. Acá en la ciudad de Valdivia vino ese terremoto fuerte, después una grande ola inundó por toda la ciudad y todo eso fue inundado y destruido. La ciudad decayó la ciudad, pero después a lo largo de su historia y con ayuda de muchos gobiernos, también de los Estados Unidos, y ahí la ciudad fue abriéndose en marcha para seguir creciendo y ahora es la ciudad más turística de Chile. Fue elegida como la ciudad más linda de Chile. Lanquihue é um pequeno povoado chileno na região de Los Lagos. A cidade fica na margem oeste do Lago Lanquihue, formado em sua maior parte pelas águas de degelo dos picos nevados, como do vulcão Osorno, e é onde nasce o rio Mauim, que segue rumo ao Oceano Pacífico. Puerto Varas, a chegada da cidade é muito impactante, com esse vulcão aqui ao fundo, Osorno, e o Cabulco ao lado direito. É uma cidade com influência alemã, muito visitada, mas olha, dentro do projeto Nascentes da Crise, depois que passa o impacto inicial dessa visão dos vulcões e o lago, é uma cidade muito normal. Meu destino agora vai ser para Porto Montt, iniciar uma viagem
pelos fiordes chilenos até chegar em Porto Natales. É a parte mais esperada dessa viagem, que é a entrada realmente na Patagônia chilena. Chegada na rodoviária de Porto Montt. Ao fundo, o barco Navimag, Esperança. É com essa embarcação que eu vou chegar até Porto Natales. É um barco no estilo de navegação para carga e também inclui passageiros, mas com cama, como se fosse um transatlântico. Esta é a única embarcação que realiza o trajeto entre a região dos lagos até Porto Natales, na Patagônia chilena. Ela tem cerca de 150 metros de comprimento, com capacidade de transportar até 200 passageiros. El piloto automático solo sigue y no hace giros de más de 30 grados, por lo tanto. Y la tierra, por ejemplo, está aquí, está ahí. Usted tiene como la misma cadena la figura. El compás magnético. Aproveitar os últimos minutos antes de iniciar essa viagem. Serão mais de 2.000 quilômetros, 4 dias de navegação e um trecho ainda em mar aberto. E essa transição de biomas, os glaciais, certamente vai ser uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Passando agora pela Angostura Inglesa, um canal que se estreita entre os altos picos. Ao fundo, no horizonte, a Vila Porto Edém, um dos lugares habitados mais isolados do continente sul-americano. Navegar pela Patagônia é sempre uma surpresa. Num instante, o sol brilha forte e no outro, ventos gelados chegam transformando completamente o cenário. Nossa! Que frio! Que vento! É difícil de parar em pé aqui. Nossa! Ainda bem que tem esse abrigo aqui, porque se não fosse esse abrigo, meu Deus! Parece que desliga, né? E as noites, elas quase não existem. Agora são 5 horas da manhã. Eu queria fazer um registro de madrugada para tentar ver, né, o céu, os planetas, as estrelas. Mas a noite aqui não é plena, né? A noite é muito curta e mesmo sendo curta, não é plenamente escura. Depois de 3 dias de navegação, este é o ponto mais ao sul que a embarcação vai chegar. O sul ainda continua nessa direção, mas a gente vai para Porto Natales. Então é como se fosse aqui uma curva da navegação e depois a gente começa a subir para atracar em Porto Natales. A Angostura Kirk é o ponto mais estreito da passagem. O barco tem cerca de 23 metros de largura e essa passagem 58 apenas. Porto Natales, uma das cidades mais frias e mais ao sul de todo o planeta.
Essa cidade possui apenas 4 voos diários, 2 deles para Porto Montt e outros 2 para Santiago. A outra forma de chegar aqui é pelas estradas, mas são milhares de quilômetros, ou apenas esse navio faz esse trajeto. Então, são poucos caminhos possíveis para chegar nesse paraíso, que é a porta de entrada para o Parque Nacional Torres del Paine. Uma característica bastante marcante de Porto Natales é o vento. O vento sul vindo da Antártida, assim como o oeste passando em meio a esses nevados, os glaciais, faz com que a sensação térmica aqui seja muito extrema. 10 horas da noite do dia 30 de dezembro de 2024, aqui em Porto Natales, durante o verão, o sol se pondo nesse horário. Dia 31 de dezembro de 2024, o sol já nasceu, ou melhor, praticamente ele só cochilou, que nem eu. Até meia-noite e 10 ainda tinha sol no céu. E onde vou passar a minha virada do ano? Torres del Paine é considerado um dos 10 parques top mundial. Um lugar bem especial. Eu já tive deslumbramentos, né? Cada vez que eu conheço um lugar que me marca muito. Mas essa experiência em Parque Nacional Torres del Paine é muito impressionante. O lugar mais bonito que eu já estive na vida, viu? Chegar ao Glacial Grey é como encontrar uma pintura viva da natureza nesta imensa geleira de azul hipnotizante, que desce desde a Cordilheira dos Andes até tocar as suas águas geladas. São cerca de 6 quilômetros de largura e paredões que chegam a 30 metros de altura. O espetáculo gelado no coração do Parque Torres del Paine. Olha com o que eu deparei aqui agora. Olha isso. Um pedaço de um glacial, gente. Olha que interessante. Provavelmente ele desprendeu os outros glaciais, né? E veio aqui parar próximo da areia. Mas olha só. E a vontade de trazer, levar para casa um glacial desse aqui, né? Mas não vai durar muito tempo, né? E olha como ele vai derretendo rápido. Agora, né, a ansiedade do que fazer, né? Porque mais uns, sei lá, uns 10 minutos, meia hora, não vai mais existir, né? Então, assim, olha que contemplação essa imagem, né? Enfim, presente, gratidão. Meu glaciar já está, assim, reintegrando a atmosfera. E agora eu vou degustar. Agora sigo para a Argentina, depois de passar 21 dias no Chile. Essa viagem tem como objetivo visitar o glaciar Perito Moreno, talvez o mais conhecido em todo o planeta. Geleira Perito Moreno. Fica a cerca de 3.000 quilômetros da capital Buenos Aires, na região sudoeste da Argentina, na divisa com o Chile. Dentro do Parque Nacional Los Glaciares, em todo esse campo de gelo patagônico sul, são cerca de 350 geleiras como essa. Esta é a mais famosa, devido ao seu acesso facilitado. Essas geleiras são séculos, milênios para se formar, através da
compactação desse gelo, assim associado como a redução do oxigênio interno, o que faz com que a sua cor tenha esse azul espetacular. Mais uma experiência inusitada Nascentes da Crise. Vejam isso. Glacial Bar, na cidade de El Calafate, na Argentina. Um bar que a temperatura chega a cerca de menos 15 graus. Você pode ficar aqui somente 20 minutos por causa do risco de ter algum problema de saúde, porque é muito frio. O pessoal tudo já saiu e eu vou ficar aqui porque ainda vou terminar de tomar meu trago. Servido em um copinho de gelo. Para quem ontem tomou um glacial, esse gelo tá tranquilo, viu? Próximo destino na Argentina, El Chaltén, um assentamento rural que foi praticamente povoado em função da sua beleza cênica e por estar dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Conhecida como a capital nacional do trekking, e recebe visitantes do mundo inteiro em busca das suas trilhas em montanhas. É lá que fica um dos montes mais famosos da Patagônia Argentina, o Fitzroy. El Chaltén é de tirar o fôlego, em todos os sentidos. A imagem de suas torres de granito e gelo em direção ao céu e suas paisagens de montanhas estão entre as mais belas do mundo. Ao final da trilha, Laguna Torre, esse lago com vários glaciais, né? Esses abrigos para proteger contra o vento. Agora o vento nem está tão forte, mas a incidência é bem grande. Céu todo azulado, mas na parte alta da montanha, bem provavelmente que está chovendo ou nevando, dessa forma retroalimentando o sistema dos glaciais, das geleiras, nessa região de El Chaltén. Que interessante, dentro do glacial tem alguma coisa dentro dele, olha só. Tá no meio aqui, ó. Quantos dezenas, centenas, milhares de anos que isto está aqui. Se soltou. Era realmente uma pedra. Agora eu vou tentar guardar essa micropedra para eventualmente depois analisar, né? Se tem alguma informação que seja possível obter dela. Meu anfitrião é o Gonzalo. Olá, Gonzalo. Olha, está construindo a sua casa no entorno do rio. Un hermoso lugar, uno de los más lindos que creo que voy a encontrar por la gente que viene y me comenta de afuera. El mejor lugar del mundo, dicen. Se siente así, es lindo. Por eso, porque quiero vivir aquí. Agora uma longa viagem, 4 horas até Rio Gallegos e outras 12 horas até Ushuaia. Se a gente considerar Ushuaia a última cidade do mundo, então neste momento eu estou na penúltima cidade do mundo. Porque Rio Gallegos é esse município referência, passagem obrigatória para quem vai, por exemplo, da capital Buenos Aires até Ushuaia. Fronteira extremo sul da Argentina com o Chile. Porque para se chegar a Ushuaia, desde a Argentina, do seu próprio país, tem que cruzar pelo Chile 2 vezes. Então agora eu vou sair da Argentina, entrar no Chile, sair do Chile e entrar na Argentina. Uma curiosidade do clima nesse entorno. Ao fundo, o Monte Aymond e toda uma região sem vegetação praticamente,
um grande deserto, né? O que demonstra que não é desse extremo sul da América do Sul, da Antártida, que vem necessariamente as umidades que chegam até o Brasil. No extremo sul do Chile, às margens do canal hoje nomeado como Estreito de Magalhães, quem nunca estudou na escola sobre esse local? Oceano Atlântico de cá, mais para lá, Oceano Pacífico. Em 1520, o navegador português Fernão de Magalhães realizou essa travessia, dessa forma evitando as regiões de navegação mais complexas. Essa descoberta, entre aspas, do português a serviço da coroa espanhola foi a bordo da Nau Victoria, que é o nome também desse museu, e aqui uma réplica dessa embarcação em que os visitantes podem subir e ter uma experiência de como se fosse um tripulante naquela época, no ano de 1520. O mesmo museu conta com a reprodução do HMS Beagle, embarcação que trouxe Charles Darwin entre 1831 e 1836, nessa viagem que passou pela Bahia, Rio de Janeiro, cruzou o Estreito de Magalhães, chegando até nas Ilhas Galápagos. Essa experiência foi fundamental para que ele avançasse na sua teoria da evolução biológica a partir da seleção natural. Neste mesmo museu, uma curiosidade aconteceu mais recentemente. Ele foi inaugurado em 2011 e alguns anos depois, uma embarcação encalhou aqui às margens do Estreito de Magalhães e dessa forma passou a integrar também esse ambiente de um museu imperdível de se conhecer aqui na cidade de Punta Arenas. Realmente, aqui, o continente sul-americano faz a curva. Porém, o outro lado, o arquipélago da Terra do Fogo, que é disputada entre Argentina e Chile, é onde está Ushuaia, que aí sim é considerado a cidade mais ao sul, não somente da América do Sul, mas também de todo o planeta. Tinha que registrar esse momento, né? Depois de 25 dias viajando pelo ar, por terra, por água, cheguei à Terra do Fogo. Esse arquipélago em que a principal cidade é Ushuaia, no fim ou no começo do mundo. Porto de Ushuaia. Esse porto é muito interessante, né? Que as pessoas chegam aqui e daqui ainda vão para a Antártida. Vejam só, hoje vai sair 5 embarcações. Ai, que vontade! Um cruzeiro pela Antártida demanda um pouquinho mais de dinheiro, tempo. E turistas do mundo todo vêm aqui para ter essa experiência de navegar até o continente, fazer algumas incursões em solo, ia falar em terra, né, mas em gelo, assim como atividades de batismo, entre outros. Uma dica para quem quer vir aqui para Ushuaia: você não precisa programar nada previamente. No porto de passageiros, aqui, você encontra vários quiosques, são mais de 10 agências oferecendo serviços.
Aí você chega aqui e adquire a sua experiência. Claro que, se for numa temporada muito alta, vale a pena entrar em contato previamente para que você não seja surpreendido de ficar sem vaga. Mas, em geral, é bem tranquilo de vocês decidirem a viagem quando chega aqui no fim do mundo. Meu anfitrião Couchsurfing aqui, o Mário Romero, ele é escritor e ele construiu a própria casa, gente. Uma casa com a estrutura mais básica possível. Ele vive integrado mesmo à natureza, né? Ele me deixou aqui ontem à noite, foi dormir na casa da namorada dele e eu fiquei com a casinha toda para mim, né? Olha minha fonte de água para cozinhar, para levar água para tomar banho. Tive que esquentar um pouquinho no fogão, mas para misturar, mas mesmo assim ficou gelada. Mas faz parte das experiências Couchsurfing. Eu estou bem feliz de estar aqui numa experiência genuína, assim, praticamente de um acampamento selvagem na última cidade do mundo. Parque Nacional Tierra del Fuego, no sul da Argentina, na cidade de Ushuaia. Esse local que é um símbolo do marco inicial, onde finaliza a famosa Ruta 03, que ela depois muda de nomes, mas conecta a Argentina até os Estados Unidos, ou seja, a América do Sul, Central e do Norte, ao longo de quase 18 mil quilômetros de percurso. Sobre esse projeto Nascentes da Crise, que completei agora no ano de 2024 para 2025, 10 anos, é um projeto que nasce das minhas experiências durante muitos anos produzindo livros, guias de viagem. Eu sou publicitário, jornalista de formação e atuei durante muitos anos fazendo produção fotográfica e também pesquisa de conteúdo para essas obras. E outras experiências também que eu tive ao longo desse caminho, através da rede de TV RCN Television, que me proporcionou uma experiência bem profunda de expedição jornalística pela América do Sul, nasceu esse projeto Missão Nascentes da Crise. Se o conteúdo Nascentes da Crise faz sentido para você, compartilhe os links. A gente está com a hashtag no Instagram, no Facebook, no X, antigo Twitter. Outra possibilidade também de colaboração são pesquisadores acadêmicos, cientistas, que venham utilizar esse conteúdo para as suas investigações, né, a sua pesquisa. Para finalizar, é possível perceber, né, que durante essa gravação vem um vento muito forte, principalmente vindo do oeste do Oceano Pacífico, que é essa marca dessa região da Patagônia, que os ventos não vêm da Antártida, né? Muitos visitantes que vêm aqui falam, nossa, que frio, nossa, que vento frio vindo da Antártida, né? A gente também aprende sempre, a frente fria que está vindo da Argentina e levando as chuvas para a região sudeste do Brasil. É verdade, mas assim, não é preciso a informação. Olha só como o vento agora bateu uma rajada. Aqui nessa região, esses ventos eles são carregados de umidade do Oceano Pacífico e quando passam pela Cordilheira dos Andes, eles fazem com que essa chuva condense, caia, formando as neves e essas neves ao longo do tempo com peso e a diferença de densidade vai sendo compactada e formando as grandes geleiras. Nesse sul aqui da Terra do Fogo, é como se fosse uma curva que a Cordilheira dos Andes faz, no sentido para dentro, no sentido do Brasil. A parte norte aqui da Terra do Fogo é uma região com umas características bem próximas ao leste desse sul da América do Sul, que são desertos praticamente. Então, se a gente fica só na região de Ushuaia, a gente não tem contato com essa parte desértica que está ao outro lado da Cordilheira dos Andes, do lado do Atlântico. Isso aqui é a baía do canal Beagle, que faz essa conexão entre o Pacífico e o Atlântico. E esse canal ele está localizado em frente ao que hoje é a cidade de Ushuaia, a cidade mais austral, mais ao sul do planeta. Avenida Maipú, a mais austral do planeta. A última rua do planeta, gente. 2 horas da manhã, dia 10 de janeiro de 2025. Estou aqui, ó, esperando meu ônibus para sair do fim do mundo. Ushuaia é muito curioso, né? Essa cidade é altamente turística e não tem uma rodoviária. Mas eu acredito que seja intencional, né? Porque a cidade, ela praticamente vive
do transporte aéreo, né? As pessoas dificilmente vêm para cá de ônibus, né? Eu sou uma exceção nessa história, assim como moradores locais. Voo para a Antártica? Voo mas eu não vou. Finalizando a viagem, nossa, foi muito intenso esses dias, foi muitos dias de pedal, caminhada, mas olha, estou bem feliz com esse resultado Nascentes da Crise, 10ª etapa. Embarcando aqui, rumo a Santiago, depois dessa escala, São Paulo. Cheguei à capital paulista depois de cerca de 15 mil quilômetros. Agora eu já sei o caminho da roça, né? Para chegar até o extremo da América do Sul. Mas é uma sensação muito estranha, né? Sair de um dos lugares mais isolados, mais frios do planeta e chegar em pleno verão, dia 11 de janeiro de 2025, aqui na cidade de São Paulo. Bem, pude fazer várias constatações durante o projeto, algumas questões ainda a serem validadas e em breve compartilhar com vocês. Para mais informações, hashtag Nascentes da Crise. Partiu! Centro de São Paulo.